Verdade devocional de 6 de junho. Pecados de estimação. Partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vais ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído. Por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti e viverás. Se, porém, não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Gênesis 20, de 1 a 7. Aqueles que foram regenerados receberam um novo coração. Neste sentido, agora são nova criatura, como afirma Paulo em 2 Coríntios 5,17. A vida da nova criação já foi implantada neles. No entanto, essa nova vida ainda não chegou, nem chegará enquanto neste mundo há aquele estágio de perfeição consumada. Aqueles que anseiam os novos céus e a nova terra desejam ardentemente essa pureza de coração, sem a qual ninguém verá a Deus. Os teólogos chamam essa tensão entre o ser regenerado e, no entanto, ainda não plenamente livre da presença do pecado, de tensão entre o já e o ainda não. Por meio da santificação e confiando na graça de um Deus, que opera em nós tanto o querer como realizar, somos desafiados a lutar contra o pecado interior todos os dias. Sobre isto escreveu John Owen: os mais excelentes crentes, que sem dúvida estão livres do poder condenador do pecado, ainda assim, todos os dias de suas vidas, devem mortificar o poder interior do pecado. O vigor, o poder e o consolo de nossa vida espiritual depende de nossa mortificação quanto às obras da carne. O pecado interior não se manifesta claramente, mas está abrigado no coração. Ele permanece em nosso coração como um padrão de pensamento, uma inclinação que dá origem a outros pecados e manifesta-se em nosso comportamento de várias maneiras. Às vezes são ações e reações recorrentes, vícios de comportamento que são frutos desses velhos padrões de pensamento. Outras vezes, essa inclinação pode ficar adormecida durante anos, a ponto de acharmos que a vencemos definitivamente. Contudo, de repente, a gente se vê fazendo as mesmas coisas que desagradam a Deus. Como ressalta Chris Lundgaard no livro O Mal que Habita em Mim, o pecado é como as velas de aniversário que voltam a acender. Você as assopra e ri, então o seu queixo cai quando elas brilham em chamas novamente. Foi o que aconteceu com Abraão neste episódio. Ele já havia mentido para salvar a própria pele em Gênesis 12. Agora, depois de muitos anos de caminhada e muitas manifestações do Deus da promessa, ele cai novamente na mesma tentação. Não somos diferentes do nosso pai. Somos inclinados a carregar pecados de estimação que manifestam os velhos padrões de pensamentos. Algumas verdades sobre esses padrões podem ser aprendidas com o deslize de Abraão. A primeira verdade é que os velhos padrões de pensamento revelam falta de confiança em Deus. Abraão mesmo confessa ao ser apanhado na mentira no verso 11: eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. O temor de homens o fez esquecer a promessa de Deus de fazer dele uma grande nação e o fez recorrer ao pecado de estimação. Como disse Ian Duguid, comentando esse texto, quando você tem de lidar com um novo conjunto de circunstâncias e pessoas, você tende a voltar a modos habituais de lidar com os problemas. Em segundo lugar, aprendemos que os velhos padrões de pensamento revelam estratégias pecaminosas de autoproteção. De novo, o patriarca revela essa estratégia recorrente a Abimeleque no verso 13. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela: este favor me farás, em todo lugar em que entrarmos,
dirás a meu respeito: ele é meu irmão. Portanto, para lidar com o medo de ser morto, Abraão tinha desenvolvido a estratégia pecaminosa de mentir sobre sua própria identidade. Ironicamente, ele havia observado que não havia temor de Deus naquele lugar, no verso 11, mas sua atitude revela exatamente esse pecado. Em terceiro e último lugar, aprendemos que os velhos padrões de pensamento revelam ídolos do coração. O ídolo de Abraão era sua própria segurança. Novamente citando Duguid, ao mentir para evitar a morte, Abraão está dizendo que sua segurança era mais importante do que a obediência. Se não pudesse ter as duas, escolhia a segurança. A segurança tinha se tornado o seu ídolo. Somente a intervenção da graça livra Abraão da destruição que vem dos pecados de estimação. Na verdade, em sua intervenção, Deus está usando de misericórdia não apenas para com Sara e para com Abraão. Ele também está manifestando-a para com Abimeleque e seu povo. E como sua misericórdia se manifesta? No ato de refrear o pecado em andamento. A graça restringe o pecado e aponta o caminho da cura para o ímpio Abimeleque, e ainda oferece a oportunidade de restaurar a Abraão a missão de ser bênção para todos os povos. Ele é chamado a interceder pelo rei. Abimeleque demonstra arrependimento e é beneficiado pela intercessão de um mediador, no verso 7, aprendendo que o perdão e a suspensão do juízo de Deus requer a intercessão do mediador escolhido por Deus. Esta é uma manifestação tipológica do Evangelho de Cristo. O pecador precisa de um intercessor, e este deve ser escolhido por Deus. Abraão, pela graça, torna-se uma testemunha do seu Deus, embora como disciplina tenha que ser repreendido por um ímpio, que pontualmente demonstra mais temor do que ele. Então é concitado a fazer aquilo para o que ele foi chamado: abençoar, interceder, cumprir seu papel sacerdotal. Quando o crente se preocupa mais com a sua segurança e bem-estar do que com a missão que recebeu de Deus, ele se torna maldição. Ele se torna instrumento de juízo, pedra de tropeço para os ímpios. Quando o crente escolhe seguir seus velhos padrões de pensamento, ele se torna um entrave para aqueles a quem ele deveria transmitir bênção. Ele deveria interceder, orar e testemunhar. Abraão se esqueceu que ele foi chamado para ser bênção entre os seus contemporâneos como um prelúdio para a bênção que a sua semente haveria de trazer através do Salvador, Jesus Cristo, a todas as famílias da terra. Que é para nós uma advertência. Crente, livre-se do pecado de estimação. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.